Oi para você, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Cristologia. Vamos falar sobre heresias hoje. Antes que a gente comece, eu quero que você se inscreva no canal e acione as notificações. O assunto que eu tenho para falar hoje, ele é bem complexo e muito importante para a salvação de nós todos. Eu vou usar aqui um guia, porque para não perder nada na minha sequência. Nós estamos falando sobre Trindade e Cristologia. Nós já vimos que a Bíblia diz que só existe um Deus. Isaías 43:10 diz que antes de Deus, nenhum Deus se formou, e nem depois dele, Deus nenhum se formou. Só tem um Deus. Só que no Novo Testamento, nós temos o Pai, nós temos o Filho e o Espírito Santo. Então, isso provoca em cada um de nós que lê com isso uma certa dúvida. Claro, nós temos que ser honestamente intelectuais, né? E apresentar sem nenhum tipo de tendência para um lado ou para o outro, que não existe uma explicação racional e que seja clara para nós entendermos que há um Deus, apenas 3 pessoas. Mas a Bíblia ela vai responder isso tanto quanto for possível. E hoje eu queria falar para você uma coisa, ou várias coisas, sobre esse assunto. Primeiro, que existem as chamadas heresias. O que é heresia? Heresia é uma ideia humana para tentar explicar uma verdade que Deus está dizendo que é. Eu gostaria também de dizer para você um pouco sobre a divindade de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 3. Olha bem que eu vou falar aqui para você. 1 Coríntios 12, verso 3. Diz assim, olha. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, só tem um jeito de você entender a divindade de Cristo, através do Espírito Santo na sua vida. Não tem outro jeito. Se nós pegarmos o livro de Mateus 16, vamos para o livro de Mateus, capítulo 16, perdão, e aqui nós temos o verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que o povo está falando de mim? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então veja, quem é que dá testemunho que Jesus é Deus? Nós temos 2 testemunhas que estão testemunhando que Jesus, ele é Deus. Quem é? Primeiro é o Pai. O Pai está dizendo que Jesus é Deus. No livro de João, capítulo 15, no verso 26, diz assim, olha, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui nós temos, então, uma clara afirmação de que Jesus, ele tem o testemunho do Espírito Santo e do Pai.
Em João 5, no verso 37, diz assim, ó, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então veja, irmãos, estudar cristologia, estudar trindade ou estudar divindade de Jesus, ela só é possível de ser compreendida se o Espírito Santo ou o Pai revelar a você que Jesus é Deus. Só dessa forma. Não tem outro jeito. Por isso que muita gente, infelizmente, tem ouvido outros testemunhos de pessoas mundanas. Por quê? Ficam incomodados com a ideia. Como é que um único Deus pode ser três? Vejamos uma coisa importante. O que eu vou falar agora é pertinente. Escuta bem. Você não consegue explicar, e ninguém consegue explicar, como é que Deus é um e é três. Mas você também não consegue responder nenhuma pergunta sobre Deus, que é inerente à natureza dele. Vou dar exemplo. Da onde veio Deus? Como é que Deus sempre existiu? Como é que Deus é onipresente? Como é que Deus é presciente? Como é que Deus tirou do nada o universo inteiro? Como é que Deus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder? Como é que Deus fala uma coisa e a coisa aparece? E essa coisa é o universo. E haja mares, oceanos, terra. Deus fez continentes, Deus fez oceanos, mares gigantescos e enormes com o poder da sua palavra. Como é que ele conseguiu fazer isso? Amado irmão, amada irmã, a questão é a seguinte: nós não podemos responder coisas sobre a natureza direta de Deus. Isso não está revelado para nós. Tanto é que vamos agora para a Bíblia explicar como é que o plano da salvação começa a funcionar. O plano da salvação é o seguinte, para quem não conhece, está zerado. Deus fez o homem sem pecado no lar edênico, mas o homem caiu em pecado porque transgrediu o mandamento de Deus comendo a árvore proibida, o fruto da árvore proibida. Logo, a morte entrou com o pecado. E o pecado gera a morte, e essa morte é eterna, perecer para sempre. Mas Deus tem um plano de salvação que ele elaborou naquele conselho lá atrás, aquele conselho de Deus lá atrás. O plano da salvação era uma coisa que não estava revelada, era um mistério. Então, até a época da cruz, até a época de Anás, Caifás, a época de que Jesus nasceu ali, o plano da salvação se dava revelado numa obediência à lei de 10 mandamentos e na obediência aos mandamentos do ritual do santuário, que tirava o pecado do cara que transgredia um dos mandamentos da lei. Mas esse era um testamento de Moisés até a cruz, chamado Antigo Testamento. Ele era muito mais um modelo de salvação, para explicar o verdadeiro que acontece no aspecto real e universal, lá no céu. Então o que acontece? Os homens estavam perdidos. E muitas vezes eles diziam, como é que a gente vai ser salvo? E uns diziam que era de um jeito, outros diziam que era de outro jeito. Havia uma corrente em Israel que falava o seguinte: se você tiver mais boas obras na sua vida do que más obras, você vai ser salvo. Se você tiver mais más obras, obras ruins, e menos obras boas, você está perdido. Mas se você empatar exatamente, aí então entra a misericórdia de Deus, que Deus te salva no empate, se fosse o caso. Essa era uma das ideias, entre muitas. Então o que acontece? Vem agora Paulo, em 1 Coríntios 2, que você vai abrir sua Bíblia se você quiser, claro, e eu vou ler 1 Coríntios 2, o plano da salvação, que é bem interessante. Diz assim, 2 verso 9, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso daqui é o plano da salvação que foi feito lá no conselho de Deus antes dos tempos eternos.
mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos falar agora verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então está dizendo claramente que só o Espírito Santo pode explicar que Jesus é plenamente Deus. O homem natural que usa a razão não vai entender como é que Deus é um e é três. Só o Espírito pode promover isso na sua vida. É interessante que aqueles que duvidam que Jesus é Deus também não acreditam que o Espírito Santo é Deus. É um pacote, a apostasia é total nesse caso. É interessante, mas eu vou tentar resgatar alguns desses perdidos hereges ainda hoje. No final você vai esperar uma mensagem específica para esse povo. Então agora, eu quero dizer para você uma coisa importante. Em Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, nós já lemos ali, né? Lembra que nós lemos, acabamos de ler, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem foi imaginado pelo homem o que seria a salvação do modo de Deus. Que para o homem a salvação era um tribunal, justiça, obras trocando. Eu sou bom, eu mereço a salvação. Eu sou mau, mereço condenação. Mas não é assim. No plano de Deus, ainda que os pecados sejam vermelhos como a escarlata, que sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã e alvos mais do que a neve. Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de homem ou mulher pode ser salvo. A misericórdia de Deus sobre o pecador, ela é ampla, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas em Colossenses 1, vamos entrar agora no verso 26. Olha o que está falando aqui, olha. O mistério, olha a palavra, hein? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então a Bíblia está dizendo que um mistério estava envolvendo a pessoa de Deus. Esse mistério foi revelado agora em Cristo. Porque em Cristo e pela toda a Bíblia nós descobrimos que Deus é um, mas é três, manifestado em três pessoas. E isso daí, como é que a gente vai explicar esse mistério? Eu vou entrar no Colossenses 2:2, depois vou ler mais versos de Colossenses 2. Diz assim, olha, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, nós temos que entender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Mas acontece que tem uma matéria chamada teologia, e a teologia ela estuda Deus. E os teólogos, os filósofos da teologia, desde muito tempo têm tentado explicar como é que Deus é. Então eu separei aqui algumas heresias para contar para vocês, algumas ideias sobre Deus. E isso já tem há muito tempo. Uma delas chama-se monarquismo dinâmico. O que é monarquismo? Monarca, Deus. O Pai é um Deus lá no céu. Só Ele é Deus. Aqui na Terra tem Jesus. Veja, vou repetir, estou falando uma heresia. Uma ideia que alguém teve lá atrás.
Tem nome, tem data, isso daí você tem um monte de livros que falam sobre esses assuntos. Mas eu vou dar, entre muitas, algumas, para você ter uma ideia das heresias. Então, o monarquismo dinâmico. Deus, o que ele é? Deus, ele é o Pai, e só Deus, o Pai está lá em cima. E Jesus é um homem comum. É um homem comum. Só que ele tem o poder de Deus sobre ele. Ele está ungido com o poder. Então ele faz aqui. Mas ele morre e acabou. Mas aí tem coisas que ele fala, eu volto para o meu pai, ele subiu para o céu. Então aí tem um outro chamado monarquismo modalista. Esse monarquismo modalista quer dizer o seguinte: o pai desce em espírito e fica dentro do Jesus homem. Mas vai embora na hora da cruz. Então o Jesus fica ali. Aí tem o monarquismo sabeliano, que aí o pai é o Deus do Antigo Testamento. Aí o pai desce na forma de Jesus. Aí o pai, ele desce na forma do Espírito Santo. Então, aí nesse caso, Deus é uma pessoa só, mas ele se manifesta em tempos diferentes. Mas também a Bíblia condena isso, porque Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. São pessoas separadas e distintas. Então, também é uma heresia, porque não está de acordo com o texto sagrado. E também uma explicação humana. Então, essa estrutura do monarquismo são heresias. E tem uma delas, inclusive, que aparece em 1 João 5, a gente vai ler daqui a pouco. E a outra em 1 João 4. Então agora, veja, tem uma outra teoria, uma outra heresia sobre Cristo. Aqui Jesus foi gerado. Jesus foi gerado pelo Pai. Isso quer dizer que o Pai ficou grávido de Cristo. Pensou? Uma teoria pesada, hein? Essa é o extremo do monarquismo. O Pai ficou grávido e gerou Jesus de um jeito que eles tentam explicar. Nós não aceitamos isso. Isso é uma coisa até que faz mal para muita gente que ouve um negócio desse. Porque nós cremos que Jesus é Deus e eterno. Ele não foi gerado. A expressão, tu és meu filho, hoje eu te gerei, nós já estudamos na primeira aula. Ela é dada para que Davi assuma o trono. Davi já existe, é uma expressão, ou seja, ali é constituído o rei, essa é a expressão. Que é aquela expressão que Deus, o Pai, fala para Cristo, lá no conselho, quando ele, em Filipenses 2, está revelado, se humilha a si mesmo, abrindo mão de ser Deus para morrer pelo homem. Então, naquela hora, o Pai diz, eu serei pai, você será filho. Ou seja, é uma maneira de Deus entregar o trono para Jesus, porque o Pai deu ao Filho todas as coisas. Ele é herdeiro de todas as coisas. Colossenses 1 diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ok? Então agora, temos esses pontos aí. E esses pontos, todos eles vão explicando que Jesus não é Deus. Então, o modalismo dinâmico, o monarquismo dinâmico, o monarquismo modalista, o monarquismo sabeliano ou arianismo, tudo isso são teorias que explicam Deus de um jeito que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Nós já estudamos lá, vimos em 1 Pedro 1, Tito 2,13, que Paulo chama o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas também tem heresias que tentam defender a Trindade. Agostinho, ele é uma lógica aristotélica, ele fala o seguinte, a substância Deus é uma, com 3 pontos conscientes e independentes entre si. Aí você tem um monstro com 3 cabeças, é uma heresia. Numa evolução de Agostinho, você tem Tomás de Aquino, que ao invés de ser uma substância só com 3 pontos, você tem 3 facetas de Deus separadas, mas aí já é triteísmo. É como se tivessem 3 pessoas separadas e distintas,
mas aí seria 3. Então o que é triteísmo? Triteísmo é o seguinte, são 3 pessoas eternas, separadas, distintas, mas são 3. E são 3 deuses, quase 3D, quase triteísmo. Então não está errado, não pode. Só tem um Deus. Só tem um Deus. E nesse Deus, 3 pessoas eternas, tem o Espírito Eterno, Pai e Filho. Então agora a gente vai ver o porquê é que a gente não pode explicar esse negócio. Vamos para Colossenses 2 de novo. Em Colossenses 2 diz assim, olha, assim digo, verso 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa expressão falazes é uma expressão que vem de falácias. Falácias são os argumentos, as conclusões erradas do silogismo aristotélico. Aristóteles inventou a lógica, e essa lógica procurava explicar o universo para que ninguém enganasse o conhecimento que estão ocultos. A explicação da Trindade, como realmente é, não está revelada. Por isso o verso 8 de Colossenses 2 diz assim, olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que ele quer dizer aqui? Ó? Vai ter muita gente que vai explicar, vai usar a razão humana para dizer que Jesus não é Deus, que o Pai é só o Pai que é Deus, que Cristo é criado, gerado, manipulado, conduzido, experimentado, possesso de forma positiva, mas tudo isso é raciocínio humano. Não caia nessa conversa, nessas enganações. Isso é mentira. E o verso 9 fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o assunto aqui qual é? O assunto aqui é divindade de Cristo, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, Cristo é um mistério, ele é Deus, e não tente explicar Deus, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa bem interessante aqui, que eu queria falar para você, em 1 João 3, verso 2, diz assim, olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar nas nuvens do céu, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você quer saber como é que é a explicação da Trindade, como é que Deus realmente é? Tem que esperar ele chegar. Aí é que você vai ver como é que Cristo realmente é. Está explicado, então, qualquer explicação antes é heresia, e muitos têm se perdido por causa disso. Vamos agora para 1 Coríntios 13, verso 12. 1 Coríntios 13, deixa eu ver aqui, verso 12. Olha, interessante aqui, a mesma ideia. Como é que você vai saber como é que é a Trindade? Como é que Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus? 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Deus te conhece hoje plenamente, mas você não conhece Deus plenamente. Mas um dia você vai conhecer Deus como Deus te conhece hoje. Quando? No dia da volta de Cristo. Então, todo esse esforço de explicar Deus, explicar a Trindade, são esforços em vão. Tudo está inadequado. Ainda que haja boas intenções, em quem está falando, tudo é enganação. Diz a Bíblia que só no dia nós o veremos como realmente ele é, face a face. Antes disso não veremos. Não caia nos engodos. Colossenses 2,4. Ninguém vos engane com raciocínios falazes, enganadores, falsos, mentiras. E vamos agora ver algumas dessas heresias no tempo de João.
O apóstolo João foi o último apóstolo que morreu. Tentaram matar o sujeito de um monte de vezes. Por último, jogaram o sujeito, nosso irmão João, numa panela de barro, imagino eu, de ferro, com óleo em temperatura de fritar batata. E colocaram o cara para ser frito, e ele não morreu. Ninguém conseguiu matar João. Levaram-no para a ilha de Patmos, ficou isolado. Lá ele escreveu o Apocalipse. Você conhece esse livro? Ele ficou preso lá muitos anos. Aí ele volta. E ele se depara com a igreja que ele deixou santa e pura, se apostatando. Porque tinha gente dentro da igreja cristã que já estava discutindo se Jesus era Deus ou não era Deus. E outra coisa, eles discutiam o seguinte: como é que é um Deus e é três? Como é que pode ser um negócio desse? Então eles rejeitaram. Quando ele volta, o nosso irmão fica apavorado. Então, aí ele escreve o evangelho dele. Ele já começa o evangelho dele entrando de sola nessa ideia desses apóstatas, desses hereges, que tinham deturpado a cristologia original. Por isso, em João 1, verso 1, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a nossa vida está em Cristo, ele fala. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, no verso 14. Ou seja, ele já vai direto, ele já desmantela essa ideia. Depois ele descobriu que não era só em Jerusalém que estava essa bagunça contra Cristo. Ele descobriu também que tinha muita gente em outras regiões deixando de acreditar em Deus. Então, em 1 João 5, 6, ele fala assim: ó, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, ou seja, o Espírito Santo que está dizendo para a pessoa que Jesus é Deus. Quem não crê que Jesus é Deus, também não crê que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é uma regra. Interessante isso, né? Mas por que ele está dizendo isso daqui? Porque na época dele tem a seguinte teoria. É o chamado monarquismo dinâmico, que começou na época dele aqui. Como é que era isso? O pai existe, e aqui, então, na verdade o monarquismo aqui é o modalista. O pai desce e toma posse daquele homem chamado Jesus, na hora do batismo. Então ele desce na hora do batismo. Quer dizer, não é com água, sangue se refere à cruz. Nessa teoria aí, dessa heresia que João está rebatendo, o que acontecia? Jesus é um homem comum, mas o pai vive dentro dele. E o pai fica dentro dele até a hora dele morrer, lá na cruz. Eles interpretam isso dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele sai. E aí na hora de morrer com o sangue na cruz, não é o pai que está morrendo, o pai já foi embora. O pai deixou Jesus morrer na cruz. E João está dizendo: isso é mentira, essa ideia. Jesus, ele ficou. É o mesmo Jesus aqui, ó, na água e no sangue. E foi ele que ressuscitou. Essa é uma teoria, uma explicação de uma das explicações heréticas sobre Jesus da época. Uma outra explicação, uma outra heresia, uma explicação para refutar, explicar a verdade, está em 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus.
Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, qualquer ideia que vai colocar a ideia que Jesus não é Deus é um espírito anticristo. Que nessa daqui, Jesus, segundo ele, não veio em carne, é apenas um espírito concretizado aqui na terra. Está errado. Jesus é totalmente homem, ele é o filho do homem, mas também é o filho de Deus. Ele é Deus. João termina 1 João 5, verso 20, dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um texto arrasador para quem não tem a identidade de Cristo. Diz assim, olha, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia não deixa margem nenhuma para dizer que Jesus não é Deus. A Bíblia deixa claro que qualquer teoria para explicar que Jesus não é Deus, ou mesmo explicações humanas para explicar que Jesus é Deus, tudo é heresia. Porque só no dia da volta de Cristo nós o veremos como ele realmente é. Hoje vemos por espelho, mas veremos um dia face a face. E conheceremos como somos hoje conhecidos. É isso que está revelado. Eu gostaria ainda de falar para você uma coisa interessante aqui. Eu termino com uma... Deixa eu ver aqui. Eu quero achar um texto que eu acho que é importante para todos nós. Deixa eu ver aqui. Exatamente qual texto eu queria falar com você. Primeiro João 5, o verso 5 diz assim, olha, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja bem, você só vencerá o mundo, só vencerá as provações na sua vida, se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Do jeito que a Bíblia diz, só tem um Deus e há 3 pessoas. Por isso, uma das coisas mais bonitas da Bíblia, que você vai entender Trindade, um único Deus, Trindade e Jesus, está no livro de Judas. Diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus que é o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, então a ele o que? Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Veja que o Espírito Santo está dizendo aqui que antes de todas as eras, antes da eternidade, Deus já era único. Um único Deus. Mas esse único Deus em Cristo, ele se transforma em humano, filho do homem, e ele assume a culpa de morrer no lugar da humanidade. Ele paga a nossa conta e nos dá gratuitamente. Mas só vencerá o mundo aquilo que nós lemos em 1 João 5, verso 5. Quem é que vai vencer? É aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Que Deus
abençoe vocês todos.